Economiza não, irmão. Glória a Deus. Fala aí. Aleluia. Onde o rolo não. Leonídia. Vamos orar pela Leonídia. Amém? Missionário Leonídia. Senhor meu Deus e meu Pai, bendita tua serva. Deus, seja conosco, Pai. Fala conosco através da vida dela. Usa ela, Pai, na palavra. Que ela seja dirigida, guiada pelo Teu Espírito Santo, para que ela possa dar liberdade para o Espírito Santo usá-la com poder, com graça, com ordenação do Senhor. No nome de Jesus, nós abençoamos a tua serva, a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sê tu uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode assentar, paz, igreja. Quero deixar bem claro para a igreja que o nosso pastor não está na direção errada, viu, igreja? Eu tinha pedido à nossa pastora para avisar para ele, passar a visão dessa noite, né, pastora Lúcia? E nessa noite eu estou em 2 Timóteo 4, versículo 2, não é para abrir, não. Lá fala que é em tempo e fora de tempo. Não seria meu tempo hoje, mas Deus sabe todas essas coisas, então a gente tem que estar para semear, para pregar em tempo e fora de tempo. Seria outra, né, irmã? Então, nosso pastor não estava na direção errada quando ele ia me dar oportunidade, ele só não soube antes, não é verdade? Pode ficar sentado, bem à vontade. Quero trazer nessa noite para nossas vidas uma palavra que Deus, né, martelava aqui no coração de pedra. Deus, ele não deixa de fazer o que ele tem para fazer, o que ele quer fazer, porque eu, por algum motivo, não dei lugar. E Deus usou a nossa pastora Lúcia para trazer a mensagem sobre família e essa palavra martelava no meu coração. E nessa noite não vai ser diferente, não. Né? A pastora já abriu o caminho. Eu quero que a igreja abra comigo. Lá em 2 Timóteo. Eis-me aqui, Senhor. Espírito da verdade e da justiça. Aleluia. Toma seu lugar de honra na minha vida. Quero trazer nessa noite, buscar junto com a igreja o reino. Aleluia. O reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça. Não que é pecado pregar as coisas terrenas, né? Não é pecado vir aqui pregar sobre carrão, mansão, pregar sobre moto, motão, sobre os prazeres dessa terra. Mas a palavra nos revela nessa noite, em todo o tempo, que Deus enviou Jesus. Não foi para que a gente tenha carrão, mansão só nessa terra, não. Mas para que nós herdamos a salvação. E nessa noite eu quero abordar a salvação. A palavra de Deus diz, em resposta a um homem que queria ser salvo. Todos aqui conhecem, a igreja toda em peso conhece Atos 16. Ali na prisão, Deus enviou Paulo ali e seu amigo, parceiro forte aí no evangelho, Silas, para libertar. Como a gente conhece que antes dele ir para a prisão, que a gente está falando do carcereiro, né? Que fez uma pergunta para Paulo. Nessa noite, eu, ser humano, vermezinho de Jacó, quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito para ser salvo a tua casa?
o carcereiro perguntou para Paulo assim: o que devo fazer para que eu seja salvo? E ele respondeu para ele, em resposta disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. E ele creu, igreja. Creu. Porque ele levou os homens para a casa dele. A palavra de Deus foi ministrada sobre ele e sua família. E a palavra nos revela ainda em Atos 16 que toda a casa desceu nas águas, batizaram em nome de Jesus. Aleluia. E todos se alegraram. Por quê? Porque a salvação chegou ali. E nessa noite eu te pergunto do jeito que Deus me perguntou: o que é que você tem feito para que tu e tua casa seja salvo? E a nossa pastora já, abriu caminho, passagem neste lugar. Recentemente, a última pregação dela foi sobre família. Gente, nós seres humanos nessa terra sofrem, mas tem sofrimento que pode ser evitado, como ela pregou aqui. E muitas das vezes os responsáveis para evitar sofrimento na família, primeiramente, é os pais mesmo. É pai e mãe. Na igreja, são os pastores. Mas eu não quero que a igreja fique preso pensando que eu estou aqui nessa noite, em nome do reino de Deus, colocando essa responsabilidade só sobre mãe ou sobre pai. Não, de jeito nenhum. Porque senão vai ficar fácil demais, Fernandinha, para quem não tem filhos aqui nessa noite, pastor. Eu quero convidar a igreja a destampar os ouvidos, a tirar o tampão do ouvido nessa noite e abrir bem o coração e arregalar o oi para a palavra de Deus. Amém. Não quero julgar essa responsabilidade sobre a vida dos pastores, porque aqui também é uma casa, e aqui também nós somos uma família em Cristo Jesus, somos família. Então essa responsabilidade dessa palavra hoje também não vai ficar só sobre os pastores, sobre as autoridades espirituais, não. Eu quero que você leve para o espiritual nessa noite. Não olha não para mim não, hein? Pode ficar de olho arregalado, mas não olha muito para a Leonídia, não, senão vocês vão ver ela tremer nas bases. Por quê? Aqueles que não têm filho nesta noite, fruto do seu ventre, a gente vai falar de um homem aqui, que em todo tempo ele se chamava Timotim, Titim e alguns outros de filhinhos. Filhos espirituais. Filhos na fé. Então, alguns podem não ter filhos do seu ventre nesta noite, que gerou, que sentiu dor de parto, ou que não sentiu, que deu à luz. Mas você é filho. Você tem mãe, você tem pai, você tem irmão. Por quê? Deus enviou seu filho para morrer por nós, para que nós tenhamos, para que aquele que nele crê tenha vida eterna, vida em abundância. Deus, Jesus, para nos salvar. E quando Deus vem falando do propósito dele de salvação, olha, 5 dedos em uma só mão. Ele não quer salvar só um dedo. Os planos de Deus é salvar tu e tua casa, a família toda, todos os membros. E a gente vê isso começando lá no início, lá, quando ele chamou Noé. Porque ele ia destruir, mas ele queria salvar, como salvou. Então não pode ficar só sobre o pai Noé, que Deus disse: Noé, faça a arca, de tantos covados de comprimento, altura, tantos andares, e entra para dentro tua esposa, teus filhos e tuas noras. Quando também ele
falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele quis salvar como salvou. E ele ia salvando toda a família de Ló. Deu ruim para a mulher de Ló, por quê? Porque ela olhou para trás. Então você que já saiu da cidade, que já saiu da cidade da perdição, e Deus está direcionando para um lugar de salvação, não olha para trás, porque vai dar ruim. Deus não tem prazer, não agrada naquele que olha para trás. Por isso deu ruim para a mulher de Ló, mas ele salvou Ló e as filhas. E a promessa dele ia se estender para mais ali, mas ninguém creu, né, pastora Lúcia? Ninguém creu na mensagem dos anjos celestiais que anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. E nos dias de hoje, os mensageiros ungidos, enviados de Deus, continuam anunciando a destruição e a salvação para aquele que em Jesus crê. Aleluia. Então, eu quero fazer a leitura da noite, não vou ficar só. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Glória a Jesus, toma seu lugar, Espírito Santo. Aleluia. Me ajuda nessa missão, eis-me aqui, sou apenas um vaso de barro em tuas mãos, Jesus. Que a tua vontade seja feita nessa terra. Está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em quem? Cristo Jesus. E agora o mais gostoso, igreja, o mais lindo, que você está com ele na mão. Se você disser que não sabe o caminho, Jesus já vem anunciando que ele mesmo é o caminho. E se você errar, há um mapa aí, ó. Está na sua mão, a palavra de Deus, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na Justiça. a fim de que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Eu quero falar de salvação, e salvação não só para mim, não só para os meus filhos, como o Senhor vem dizendo que não é só para pai e mãe essa responsabilidade, é para todo aquele que confessou Jesus, todo aquele que aceitou Jesus, não importa a sua idade, a responsabilidade é sua, de levar a salvação para a sua família, para a sua casa. Aleluia. Mas, como você tem instruído, a pastora já deu início aqui, como nós temos instruído nossos filhos, a nossa casa. E nós estamos diante de um livro muito importante, né, Fernando? Está nos revelando aqui que a Escritura Sagrada, ela é tão poderosa para você instruir os seus filhos, não importa se é fruto do seu ventre, ou se é filho na fé, filhos espirituais, mas para livrar da condenação, do caminho errado, nós temos que estar nesta lei e passando essa lei para os nossos filhos, ensinando dentro da nossa casa a verdade.
Nós estamos falando de um jovem, de um rapaz aqui, o qual Paulo vem falando aqui no versículo para trás aqui, ó. Um rapaz que era a terceira geração, firmado numa fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, que é Timóteo. A Bíblia vem falando da terceira geração, que era Timóteo. Paulo elogia Timóteo aqui, ó, no versículo 10. Quero que a igreja entenda o porquê. Paulo elogia Timóteo por sua firmeza. Será que verdadeiramente a gente tem vivido? Porque falar do evangelho é fácil. Falar que é cristã é fácil, mas pôr em prática é difícil, porque eu conheço muitos que dizem ser, mas não consegue pôr em prática dentro de casa, não consegue dar testemunho para os filhos. Sabe aquele tipo de pai e mãe que diz ser cristã, mas é só na igreja, só no momento que passa da porta para dentro da casa do pai, e dentro de casa ensina, instrui a palavra de Deus, irmã Leonídia? Não, a mentira, o engano. Pais e mãe que ensinam os filhos a mentir, ser mentirosos, ser filhos do diabo. Estou falando daquilo que eu ouvi já. O cobrador liga ou bate na porta alguém que eles não querem receber, atender, não quer arcar. Instrui a criança a mentir, dizer, fala que eu não estou. Fala que eu não estou não. Crente, diz que é crente, que serve o Senhor, mas no serviço dá ouvido para patrão ensinando, instruindo, mandando você mentir. Porque eu já vi isso. Liga, diz que eu não estou não. E os crentes obedecendo os patrões lá fora. É crente só dentro da igreja. Lá fora é filho do diabo, porque está mentindo. Acredita mesmo você que você e sua casa vai ser salvo? Instruindo, ensinando o filho no erro, dando má testemunho para o filho. Quantos filhos de crente não quer ser crente? Porque é pastor no altar e bate na esposa. É pastor, mas fica cantando as amigas, e os filhos sabem, ira com isso. Eu quero falar sobre isso. Mas quando você vem de uma pessoa que prega a palavra, que conhece a letra, fala da letra, mas vive, sabe o que nós pais, nós autoridade tem que fazer? A gente que bate no peito e diz que conhece Jesus Cristo, o Salvador, o libertador, mas na verdade nós não somos libertos, é nada. Porque não está instruindo os filhos na verdade, é nada. Há muito tempo a nossa pastora trabalha com a gente com umas pregações, né, pastora, daquela pastora lá, creio eu, pelo que eu entendo, ela é psicóloga, né? Das primeiras vezes eu ouvi ela falando sobre uma geração de filhos tão fraco, que não está preparado para receber, não é verdade? Nos primeiros áudios que a senhora enviou para nós, eu me lembro muito bem que ela dizia de que os pais têm estragado e sido pedra, como pedra de tropeço. Não foi essas palavras que ela usou não, mas na minha palavra é essa. Criamos filhos tão incrédulo, fraco, não apresenta a verdade para eles, que são um jovem de uma geração que não pode ouvir um não de uma namorada que quer matar, não pode ouvir um não, você não foi aprovado, não suporta sofrimento tão pouco, tão pequeno,
está morrendo. E nós, com essa palavra que é luz, que liberta, que transforma. Timóteo era bem jovem, igreja. E eu não quero jogar essa responsabilidade sobre só o homem, porque em Atos 16 foi através do pai, do homem, que a casa, a família recebeu a salvação, que a salvação entrou. Também todos que já foram citados, como Noé e Ló. Mas aqui nós estamos falando, Fernanda, de Timóteo, filho de Eunice e neto de Lloyd. Paulo disse assim: menino, eu estou ansioso para ir te encontrar. Quem lê aqui o primeiro capítulo de 2 Timóteo, ele fala assim: eu estou ansioso para te encontrar. Em todo tempo eu lembro de você. Você é um menino jovem, mas é firme na fé. Porque quem treinou, porque quem instruiu você na letra, na palavra, desde a sua infância. A fé que eu via que tinha sua avó, a sua mãe Eunice, eu vejo ela em você. E aqui no capítulo 3, no 10 aqui, a gente voltando, olha o que Paulo fala, olha. Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal na verdade. Sabe por que eu quero voltar aqui? Porque minha filha Vitória esses dias andou conversando comigo. Ela começou a meditar, a observar a vida dos verdadeiros cristãos que estão na terra sendo provados, irmã Nilce. E sentou comigo e começou a falar: mãe, estou assustada. Mãe, como crente sofre. Como os filhos de crente sofrem mais do que os outros. E eu deixei ela falar, desabafar. E falei para ela: pois é, minha filha, sabe por que acontece? É porque existe 2 deuses muito poderosos. Só que como eu não sou tão boba quanto eu pareço, eu estou com aquele que é mais poderoso. Todo lado dele. Existem 2 deuses muito poderosos. O Deus que criou os céus e a terra e o mar, e o Deus das trevas, o príncipe Satanás. Ele é poderosíssimo, mas ele está abaixo do meu. E eu vou te falar, quando você aceita Jesus, começa a caminhar e diz que é cristã, que é crente, esses 2 deuses vêm. Eles vêm. Eles não formam parceria não, porque um é bom e o outro é mau. Um é da luz e o outro é das trevas, mas vem os 2. E esses 2 começam a me provar. Deus me prova. E Satanás, ele não deixa de ir até a Deus dizer para ele assim: olha lá, aquela ali que está dizendo ser crente. Engana-se aquele que ele parou de fazer o que ele fez com Jó. Ele ainda perturba o crente, até o crente cair, até o crente desistir. Ainda hoje ele faz isso. Quando ele ouve, escuta alguém dizer que é crente, ele vai falar: então vamos ver se é mesmo. Vamos ver até quando você vai dizer ser crente. Vamos ver até quando você vai ser fiel a esse Deus aí. E começa a tentar, gente. E começa a perturbar a nossa mente com coisas ruins. E o nosso Deus poderoso como Ele é, e lindo, bondoso, visando o meu bem lá na frente, fala: vou provar ela. Vou provar a fé daquele povo. Porque a palavra de Deus diz que até o ouro que pode ser destruído é provado no fogo. A nossa fé é 7 vezes mais provada. E então, eu disse para ela: é isso que acontece, minha filha. Deus nos prova porque ama nós, porque nós temos que suportar o sofrimento aqui, para ser digna de entrar no reino dele. Então eu quero te perguntar: como que você tem preparado
preparado seu filho para ficar aí no nosso lugar? É igual essa mulher aqui. Depois vocês meditam. Renova lá no livro de Timóteo, que vocês vão conhecer essa mulher. A Bíblia não está falando aqui que foi o pai de Timóteo, não, muito pelo contrário. Começou pela avó Lloyd e a mãe Eunice, que treinou esse rapazinho aqui na fé. Então Paulo nesse tempo estava vivendo isso aqui, ó, que é o que a minha filha veio querer saber. No versículo 10 atrás aqui diz assim, Paulo falando para Timóteo, olha, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé e longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Glória a Deus. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É a resposta que tem para minha filha, para os jovens na fé. Eu não estou falando só de idade, é na fé, espiritualmente. Gostaria que a igreja em todo o tempo pegasse para o espiritual, levasse para o espiritual. Minha menina ficou com medo de ver o sofrimento dos crentes. Isso é normal. É normal. Pedro disse assim, não te espanta, não te apavora, não, porque isso é normal, isso acontece na irmandade. Sofrimento, perseguição, até morte. Não se escandaliza, não se espante, não desanima. Ele estava estimulando o jovem, estava animando o jovem, porque ele tinha passado por essas perseguições todas, sendo um crente fiel. E ele sabia que o jovem observava isso. Ele também era parceiro. E você tem estimulado seu filho? Seu filho na fé? Seus filhos mesmo em casa, sua família? Olha, meu filho, é assim mesmo. Não desanima não. Um dia todo esse sofrimento, pastora, vai passar. Deus tem um lugar preparado onde não vai haver perseguição, onde não vai haver choro, onde não vai haver luta e nem dor. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é passageiro, crente. Não se compara com o que há de ser revelado. Um lugar de descanso, um lugar de paz. Porque lá não vai entrar aqui, ó, esses homens aqui, ó, homens perversos, impostores. Você tem sido um Paulo na caminhada no Evangelho, ou tem sido esses aqui, ó? Porque Paulo disse assim que todo homem, todos quanto querem viver piedosamente, vai ser perseguido. Todos aquele que confessa a sua fé, que prega a verdade e não engano, vai ser perseguido. Vai ser colocado, sabe aonde? Na fornalha, até na fornalha. Todo crente que não se dobra diante de Deus estranho, ele é levado para a fornalha. E se Deus quiser livrar, livra. Se não quiser, morre lá, mas herda a salvação. Perde aqui, mas ganha lá. Aleluia. Aleluia. Você tem sido quem? Esses que
persegue crente, que diz ser crente, que prega mentira, heresia, ou que diz ser crente, mas está ensinando os filhos dentro de casa, porque dizer ser, falar da palavra é fácil. Tem que falar para os filhos fazer, não. Tem que chamar eles fazer e deixar ele ver você fazer. Aleluia. Falar para os outros pegar no chifre do boi brabo e derrubar o boi é fácil. Eu quero ver você ir lá, pegar no chifre, derrubar e falar para assim. É assim que pega, é assim que derruba. Tomei 2 chutes do boi, tomei uma cabeçada, está aqui a cicatriz, mas não morri. Por quê? Pegar no chifre do boi depois que ele está morto é fácil, né, Fernanda? Não pode dizer vai e faz. Não ser como aqueles que Jesus disse fariseu. Vai lá e faz, Fernanda. Faz isso, Fernanda. Vai lá e faz, Fernanda. Vou jogando sobre meu filho, sobre minha filha. Mas ele não é bobo. Ele está vendo que eu não estou fazendo nada disso. Estou indo para o lado contrário. E a pastora te perguntou aqui. Vou falar do meu jeito. Que rumo tu tem tomado? Porque minha avó falava era assim: toma seu rumo. Toma seu rumo, menina. Então eu falo é desse jeito. Tem ensinado o menino a pegar qual rumo? Está levando mesmo a sua casa para o reino, para a salvação eterna, ou para o inferno com a mentira? Ensinando, instruindo os filhos, ou pregando um evangelho fácil para as crianças, para os filhos, sendo que a gente tem que mandar a real, porque quando a gente partir dessa terra, vai ficar coluna, aqui atrás, aqui ó, se voltar aqui ó, nós estamos falando de família, nós estamos falando de casa de família. E essa família aqui que a gente está reunido agora, nessa hora, na casa do Pai, a Bíblia diz que é a igreja de Deus. E ela é coluna. Coluna, na verdade. Que tipo de coluna você tem deixado, tem levantado? É no prumo. E ela está firmada, é na rocha que é Jesus Cristo. Que é a palavra aqui. Que a igreja de Deus na terra é coluna. Ah, irmã, mas e eu que tenho crido e tenho obedecido, eu tenho pregado a verdade e meus filhos estão longe, eu estou no caminho reto, no caminho plano de Jesus, estou trilhando o caminho da verdade, mas meus filhos não estão. Abacuque 3 para você. Continua, está na direção certa. Ah, você está ensinando, está instruindo seu filho direitinho, na verdade? Na verdade que liberta? E está andando, você está andando, na verdade? E o seu filho, não, está longe, irmã Leonídia. Abacuque 3 para você. Ainda que não vê fruto. Nós estamos falando de salvação. Eu não vou citar tudo não, que eu posso errar. Ainda que a figueira não... Ainda que a vide, e que os animais, e que nada, você está vendo, todavia, no Deus da minha... Se não houver obra, porque isso Deus já falou comigo há muito. Porque eu vi muitos morrer que tinha promessa de altar, mas era fraco, não aguentava, cocheava. Eu costumo dizer que é igual aqueles bonecos infláveis, João Bobo, uma hora está de pé, outra hora está deitado. Crente Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. Morreu sem viver as promessas de Deus, que ia ganhar alma, que ia pregar o evangelho nos 4 cantos da terra, mas não segurava a onda. Amava um lamaçal, pagava de fraco. Mas a esperança que nós
temos. Ele não falou, ele não está falando aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, a salvação da última hora. Não tem fruto na terra, mas tem salvação, nós temos que crer. Então, Abacuque, para você que está pregando e andando na verdade, e os seus filhos, sabe por quê? Porque você não é o único na terra, não, e nem eu. O último capítulo, último não, 1 Samuel capítulo 8. A Bíblia diz que Samuel era um homem, um juiz reto, porém envelheceu e passou para os filhos. E a Bíblia lá vem dizendo, depois se vocês quiserem conferir, no 1 Samuel capítulo 8, fala que os filhinhos de Samuel, juiz reto, não trilhou o caminho que o cara trilhava, não. Trilhava tudo errado. Eles foram juiz corrupto, aceitava suborno, torcia a verdade. Filho de Samuel, quem era o cara? Então, e Samuel andava na verdade, pregava a verdade, e os filhos, vai lá ver. E juiz era autoridade de Deus na terra. Se você ver lá em Êxodo 23, uma das ordens que Deus deu para o pastor lá, Moisés, era levantar juiz. E tinha o que o juiz não podia fazer, o que o juiz tinha que fazer. E tudo que a palavra de Deus disse que o juiz não podia fazer, os dois filhinhos de Samuel fez. Torceu a verdade. Aceitou suborno. Andou totalmente no caminho contrário do papai, que viveu para Deus em santidade. Então, se isso estiver acontecendo, tão somente creia, continua orando, continua sofrendo na verdade, pregando a verdade para os seus filhos. Então, que nesta noite o Senhor possa falar mesmo poderosamente, e não deixa de animar os seus filhos na fé, estimular eles a uma fé, a continuar servindo esse Deus, que quando Ele quer, Ele põe fim na guerra. A palavra diz aqui sobre salvação. E o que você tem feito? Desperta hoje que ainda há tempo. Não está escrito buscai hoje, buscai enquanto se pode achar. O que? A salvação. Porque as demais coisas é só estar aqui encaixado aqui dentro. Ó. É só estar na palavra de Deus, e Deus só está na obediência, que as demais coisas é acrescentada. Não é isso que o nosso mestre diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Está buscando? Porque as coisas dessa terra, um dia tudo vai ficar por aí queimando. Não é só um dia, não. Me fala aí quem está doente, quem tem uma doença aí violenta aí, que a medicina não pode fazer nada, se os seus bens valem alguma coisa. Te dá paz, prazer em alguma coisa, o dinheiro, o tanto de dinheiro que tem. Me fala se a sua mansão te alivia da dor de um tumor chamado câncer. Nem a morfina. Pode ter dinheiro e comprar o remédio que for. E se porventura aquele que permanece na verdade ainda assim morrer assim, tem o refrigério com Jesus. Mas aquele que não aceita esse Jesus, não faz como o carcereiro lá do presídio, chama para dentro da sua casa,
Aquele é Paulo e Silas, representante de Cristo na terra. Igreja, quando a gente recebe um mensageiro de Deus, a gente não está recebendo qualquer um, não. Vou te falar uma coisa, quando você pega o livro de Samuel lá, no capítulo 8, que ele já tem que ungir um rei, o povo começa a pedir, que Deus fala para ele assim: Samuel, não te entristeça, porque este povo não rejeitou você, Samuel, mas a mim. Então, quando Deus envia um mensageiro no seu bairro, na sua cidade, na sua casa, levando uma mensagem de libertação, de salvação, e você o rejeita, você está rejeitando o próprio Deus. Então, quando Deus enviar um mensageiro, põe para dentro, senta na mesa, porque Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, se você ouvir e abrir, eu entrarei, sentarei, cearei contigo e depois tu cearás comigo. Essa continua sendo a promessa de Jesus Cristo que veio por nós. Ele fica conosco nos momentos difíceis nessa terra, e depois a gente fica com ele nos momentos bons no reino dele. Mas isso é se eu ouvir, se eu der ouvido e abrir meu coração e pôr para dentro, receber e depois viver. Porque foi assim, a Bíblia diz que aquela família foi toda salva. E você? A importância, igreja, de nós não ficar só nessa leitura aqui é essa. É sentar com nossos filhos. Eu não tenho filho, irmã. Toda alma que Deus envia, põe pertinho de você. Toda pessoa que cola com você. Você diz que conhece Cristo. Você diz que medita na lei do Senhor. Você diz que faz a obra. A alma que cola com você foi Jesus que te deu. E se você é mais velho na fé, é seu filho, e você tem o dever, a obrigação de instruir, na verdade, ensinar, ler, aqui ó, está escrito aqui ó, a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. E nós já leu aqui para que ela serve. Um dos livros muito bom que eu instruo muito meu filho, Rebelde, Terra Dura, é o que a pastora, quem que citou aqui? Foi a senhora que leu mesmo a abertura aqui do Provérbio capítulo 3. Então tem muitos trechos muito bons, ele falando: aceita a repreensão, aceita a correção. Tá aqui ó, você se torna sábio, se torna inteligente, ouve o conselho do pai. Então você que é pai e mãe espiritual de alguém, aconselha, mas aqui dentro, ó, que é o mapa que te leva à mansão celestial. Está perdido? Tem alguém perdido, pedindo socorro, querendo um endereço? Está aqui dentro. Educar os filhos, educa aqui dentro. Não deixa só para a escola, não. A escola vai levar para o inferno sozinha. Lá eles ensinam, educa a criança, ensina a criança a ler. Ensina a criança a ler em casa também. A colocar no coração os mandamentos do Senhor. A guardar, como salmista, guardei a tua palavra. Lê com a criança. Os pastores conhecem de longe a minha vida. E o meu primogênito, que hoje tem 25 anos, ele viveu a infância dele toda, vou falar, cautelado. E quando ele fez a maior idade, não sei se foi dias antes, ele foi solto. E quando eu fui buscar ele tinha vivido 1 ano e 2 meses fechado lá. E quando eu fui buscar ele já partindo para a maior idade, Deus me deu uma palavra, que é Pedro. Deixa eu ver qual. É Pedro. Não sei se é o primeiro tinha Pedro, 4. Vem em mim, Pedro. É Pedro. Primeiro capítulo de Pedro, o capítulo 4. Estava eu vindo com meu menino e o Espírito Santo falou assim: fala, lê com ele quando você chegar em casa, fala a palavra.
É Pedro 4. Eu confesso que eu sei algumas coisas. Se alguém falar o que está escrito, eu sei a história. Mas esse aqui eu não tinha gravado, eu não tinha memorizado. E eu vim embora quando eu cheguei lá, igreja. Deus forte, poderoso, profundidade e riqueza. Esse trecho fala assim: se ao sofrimento continua. Se você tem que sofrer, que não sofra, né, Fernandinha? Por ser ladrão, assassino. O meu filho estava nessas terras todas aí. E eu não sabia o que estava escrito. Eu fiquei maravilhada com Deus. Não sofra. Se você sofrer pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, não se envergonhe. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de sofrer por ser mentiroso, por ser ladrão, por ser assassino. Até os antigos falavam assim: vergonha é roubar e não aguentar carregar. Tinha um ditado assim. Então, que não sofra, que seja o seu sofrimento pelo reino de Deus, pela verdade. E quando eu fui ler com ele, que lindo, que maravilha, o menino chorou até, porque era a realidade dele. Porque eu ensinei, não, ele mesmo pode falar. Ele sabe que tipo de serva, que tipo de mulher, ele pode falar. Ele e minha filha são os que mais podem falar se eu sou ou se eu não sou. Se eu falo para eles fazer e não faço. E a palavra é essa, e Deus dá a gente a palavra certa para educar nossos filhos, para corrigir, para estimular, para encorajar, para animar, sei lá, para levar os nossos filhos a herdar o reino de Deus. Sabendo que vai ter sofrimento, vai, mas é passageiro. Então, que nesta noite o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações sobre o deixar na terra preparado. Bom, a gente tem uma visão que a gente morre de velhice, né? Que os velhos têm que morrer primeiro, né? Mas como eu nem sei onde eu ouvi falar assim, que nunca se ouve tanto pai e mãe pegando em alça de cachorro, acho que até no áudio dela, não é? Desse recente trabalho que a senhora passou para nós, né? De filhos, pai enterrando filhos. Por quê? Porque não tem trago verdadeiramente, não tem vivido verdadeiramente um evangelho para que os filhos vejam e tomem como exemplo e tem prazer e tem gozo, alegria de ser cristão na terra. Então, maioria das vezes culpados somos nós. Como a pastora Lúcia diz aqui, que rumo nós temos levado a nossa casa, a nossa família. Eu não estou falando só da nossa casa, aqui dentro da igreja também. Você é pai, você é mãe espiritual na fé de alguém. Então instrua, está com problema, está com dificuldade, viu que o irmão saiu do caminho, errou, pode ir. Se você tem Jesus, se você tem essa palavra, você não é mais cego. E confia, igreja, quando alguém te trazer na palavra, que você não vai cair no buraco. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo não é cego, não. Porque a palavra diz que um cego não pode guiar o outro, né? Não ambos cairão. E quem tem Jesus não está cego, não. Quem tem a palavra não está cego, não. Que a palavra é a luz. Aleluia. Que a palavra é a lâmpada para o nosso caminho. Se você tem a palavra, está na palavra, pode instruir, pode corrigir, pode exortar, pode instruir a pessoa, porque ela não vai para o buraco. Nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé e pegasse a sua família, como o último capítulo de Josué. O capítulo 24 de Josué tem o chave para mim, para você nessa noite, o 15. Josué também estava no fim do seu ministério. E ele se levantou ali com a renovação.
trazendo a lei de Deus novamente, que ele, creio eu, que ele sabe, sentiu que ele já estava no terminado, como diz Paulo, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardo a minha fé aqui. Ele já estava sentindo isso. Então ele reuniu o povo no capítulo 24, que é o último capítulo de Josué, e falou assim: ó, é agora, decide, vamos decidir aqui agora. Vocês vão querer o quê? Vocês podem, decide aí. Vocês vão querer o Deus que os seus pais andou errante o tempo todo no deserto? Ou vai querer esse Deus de agora, dos amoreus, o lugar ao qual vocês estão morando? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, somos do Senhor. Então pega a sua casa nessa hora, como fez Josué, e coloca na rocha. Constrói ela agora na rocha, que é Cristo, na palavra da justiça que foi lida aqui.